Esse vídeo aqui é para você que pode ter recebido um diagnóstico de uma doença, algo do tipo que está tirando a tua paz, que você está desconfortável, falando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É realmente para você se livrar dessa doença. Em 2022 eu fui diagnosticada com pré-menopausa e eu nunca internalizei esse diagnóstico. Eu olhei para aquilo e falei, bom, beleza, eu não tenho isso. Isso não vai me impedir de ter meus filhos. Isso não vai ser o diagnóstico que eu vou internalizar. Eu olhei para aquilo e falei, beleza, como é que eu faço tratamento? Vamos lá começar a fazer as coisas do plano físico. Mas internamente, eu nunca internalizei esse diagnóstico. Eu já me senti uma pessoa completamente curada. E eu fiz o que tinha que ser feito. Eu tomei os remédios, eu fiz os tratamentos, mas eu nunca deixei que aquilo realmente fosse algo que me deixasse com um sentimento de, puxa, estou doente. E se eu não tiver filhos por causa disso? E se realmente essa pré-menopausa ela se desenvolver de uma forma que não vai dar certo? Tanto que depois que eu fui diagnosticada com a pré-menopausa, eu tive gêmeos, eu engravidei de gêmeos de uma forma natural. Eu não fiz fertilização in vitro. E eu engravidei de uma forma realmente natural, porque eu não internalizei a doença. E isso eu tenho lido em muitos livros, como por exemplo um livro do Napoleão Hill, que ele fala de um exemplo de uma criança que nasceu sem um aparelho auditivo e o pai dela, tem toda uma história, mas eu vou resumir aqui, o pai dela não considerou que aquilo ia ser um diagnóstico para ela não ouvir. Então ele tratava a criança como uma criança que pudesse ouvir tudo, que tinha um aparelho auditivo ali. E a criança, depois de 18 anos, depois que ele cresceu, ele conseguiu colocar um aparelho no ouvido e conseguiu ouvir os sons, mesmo sem ter um aparelho auditivo. Então olha como é que é curioso, né? Como eu quero chamar a atenção de você para isso. Se você está passando por algum diagnóstico que você recebeu de uma doença, não internalize. Já se sinta curado, já se sinta em posse da cura. Faça o que tem que ser feito. Não ignore os passos aqui do mundo físico, a ação. Mas o sentimento, ele vai modificar tudo aquilo que está acontecendo do lado de fora. O sentimento, ele é muito poderoso. É uma energia que vai ser emanada, que vai transformar toda a tua realidade. Como, por exemplo, essa pessoa que o filho nasceu sem o aparelho auditivo e anos depois de muito empenho, né, de sentindo que o filho era uma pessoa curada, ele pôde ouvir mesmo sem ter o aparelho auditivo e o médico até falou, isso é impossível. Só que para Deus não existe impossível. Então foque nisso. Quando você tem um desejo, que é de ter a cura, sinta a cura nesse momento. Viva como se a cura já estivesse ali. E você vai ver essa cura sendo manifestada na sua realidade.